Paz, um bom dia a todos que me ouvem. Hoje nós continuamos nosso devocional diário. Estaremos lendo juntos aqui o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Na verdade, você lê aí na sua casa e depois traz aqui os comentários, perguntas, aquilo que for pertinente a este capítulo. Se você estiver acompanhando nossas proposições de leitura do Antigo Testamento, leia também o livro de Êxodo, no capítulo 19 até o capítulo de número 22. Em Atos 4, nós vamos ver aqui Pedro e João agora, ainda falando ao povo, mas ali começa a perseguição dos judeus. Judeus, lembram-se, eram aqueles que tinham mandado Jesus ali para Pilatos, Pedro os tinha denunciado, e agora eles estão ali. Vieram os sacerdotes, capitão do templo, saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo a anunciarem Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Então eles prenderam, deixaram eles na cadeia e no dia seguinte vieram conversar com ele. Mas a pregação de Pedro ali, depois daquela cura daquele homem que estava ali à porta do templo, fez com que o número de crentes subisse para quase 5.000. Ou seja, a pregação de Pedro ali no pórtico de Salomão, naquele templo, gerou ali 2.000 almas, pelo menos, foram salvas ali naquela segunda. A primeira pregação 3.000, agora chegamos a quase 5.000 pessoas. E as autoridades, então, com aquilo, estavam vendo o movimento que estava acontecendo, se reuniram em Jerusalém e estavam entre eles ali, diz o versículo 6, aqueles famosos Anás e Caifás, que eram sacerdotes que julgaram Jesus Cristo também. E eles chegam e interrogam ali a Pedro: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Isso nos lembra que eles também quiseram saber, os fariseus, sobre Jesus, quem era, com que autoridade ele fazia aquilo. Jesus deu uma resposta para eles, mas aqui Pedro, ele vai dizer exatamente o que aconteceu. Lucas faz questão de dizer aqui no versículo 8 que Pedro, cheio do Espírito Santo. Sim, Lucas, ele faz questão de trazer a presença do Espírito Santo em todos os seus escritos, tanto no livro de Lucas, que nós vamos ler mais para frente nos nossos devocionais, quanto aqui no livro de Atos dos Apóstolos. E ele diz que ele, cheio do Espírito Santo, ele vai dizer claramente, versículo 10, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Ele diz, foi em nome de Jesus que isso aconteceu. E ele vai dizer mais, versículo 12, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro, com ousadia e autoridade, cheio do Espírito Santo, vai falar, cheios de Jesus Cristo ali naquele momento. A intrepidez não vem de si mesmo, de uma força que é peculiar a ele, intrínseca, não, é uma força que vem de fora. E eles viram isso, versículo 13, os sacerdotes viram isso, ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam estado com Jesus. Você tem sido reconhecido como alguém que está com Jesus? Tem sido reconhecido como alguém que anda com Jesus? Você tem mostrado que o Evangelho transformou a sua vida a ponto das pessoas poderem notar Jesus Cristo em você? Veja que aqueles homens ali não tinham outra coisa a dizer senão reconhecerem que eles tinham estado com Jesus. Eles então viram que aquilo não ia resolver, conversarem com ele, então eles ordenam absolutamente que não falassem nem ensinassem no nome de Jesus, diz o versículo de número 18. Mas Pedro, mais uma vez cheio de intrepidez, ele diz, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles não se calaram. Aquela ameaça ali não os fez calar. Na verdade, eles foram soltos, diz o versículo de número 23, eles foram procurar os irmãos, contaram tudo o que havia sido dito, as ameaças que receberam, e aí eles agora vão orar junto com a igreja. Eles foram para a igreja, foram encontrar os irmãos, contaram os problemas, e agora unânimes levantam a voz, diz o versículo de número 24. E o que eles vão orar? Para serem livres do problema? Para Deus matar os sacerdotes? Não. A oração deles é uma oração especial que pede servir para nós. Versículo 29. Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus.
Deus. Eles não oraram para ser livres dos problemas, das dificuldades, mas para terem forças, intrepidez, para poderem levar a palavra. Nós podemos e precisamos disso hoje em dia, quando queremos uma vida fácil, uma vida de facilidades. Muitos dos nossos irmãos precisam da nossa oração. Eles não pedem oração para serem livres, irmãos que estão no interior da África sendo perseguidos, na Ásia, alguns lugares aqui da América do Sul, a perseguição tem aumentado vigorosamente e muitas vezes nós estamos dormindo, porque quem está me ouvindo no Brasil, por exemplo, eu sei que tem alguns irmãos que ouvem na Venezuela e outros lugares, aqui nós estamos deitado eternamente em berço esplêndido, descansando tranquilamente, mas a perseguição pode nos alcançar. Que nós oremos pelos irmãos, para eles terem intrepidez, e se a perseguição chegar aqui, que nós também tenhamos intrepidez para continuar pregando e levando a palavra do Senhor. Nós vamos ver que no final do capítulo, Lucas ele vai registrar aqui como a igreja estava vivendo. Da multidão dos que creram, um era o coração e a alma. Eles tinham tudo ali em comum. Versículo 34, não tinha necessitado dentre eles. Por quê? Se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. As necessidades estavam sendo supridas entre os irmãos. Será que nós temos condições de fazer isso? Será que nós podemos fazer isso? Que assim seja, para a glória de Deus. Que vivamos cheios do Espírito para poder levar a palavra do Senhor adiante com intrepidez, sem medo das ameaças. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos aprendido e visto e ouvido. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.